Hello pessoas, tudo certo por aí? Eu aqui estou nesses 2 primeiros dias, na verdade vão ser 4 quando esse vídeo entrar no ar, mas hoje é 2 de janeiro e eu queria saber como foi o Réveillon de vocês. O meu Réveillon foi muito emocionante porque eu passei jogando The Sims com o Léo e foi muito incrível porque eu comprei a extensão de celebridades e eu agora sou uma celebridade no The Sims, exatamente. Mas eu não vim aqui falar sobre o meu status no The Sims, que por sinal é celebridade de verdade. Só quem joga The Sims entenderá. Tô um pouco viciada. Eu vim falar sobre como não enlouquecer fazendo metas para 2019. Quem me segue no Instagram sabe que eu fiz algumas metas para 2019. Algumas delas, inclusive, eu já estava cumprindo nos últimos 2 meses de 2018, porque eu acho que é importante começar a fazer as coisas que você planeja. Não é tipo, ai, só em janeiro eu vou fazer tal coisa. Eu já comecei a comer melhor e fazer algumas coisas que eu tava planejando. Se você quiser conferir a minha série, inclusive, tá lá no Instagram. Metas para 2019 foi uma semana de metas e eu tentei fazer coisas bem simples. E essa, inclusive, é a minha primeira dica para você. Pense em coisas simples. Não vamos pensar em fazer R$1 milhão em dezembro de 2019. Porque isso só vai te deixar bastante ansioso e você não vai, enfim. A menos que você ganhe na loteria, ou você faça coisas muito incríveis, ou você fique famoso da noite pro dia. Eu acho bem difícil a gente conseguir R$1 milhão, ainda mais na época que a gente está vivendo, não é mesmo? Eu anotei algumas coisas no meu bullet journal que eu mesma fiz. Um momento para apreciar. Eu mesma fiz, tudo bom. Mas eu anotei algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com vocês porque são coisas que eu tenho utilizado, eu como uma pessoa ansiosa e que passou por transtorno de ansiedade muito nova, para não surtar fazendo metas, especialmente metas profissionais. Porque a gente, no início do ano, sofre dessa ansiedade patológica para tentar resolver tudo, dar certo na vida, tentar melhorar a carreira, fazer tudo de preferência em janeiro. Eu tava conversando com uma amiga ontem, a gente saiu no feriado, e ela tava muito ansiosa porque ela tava pensando em todas as coisas que ela tinha pra fazer, que ela tinha... Eu junto essas palavras e fica tipo... Enfim, latim. Mas tudo bem. Que ela pensou em fazer em 2019 e a gente foi conversando sobre isso e eu expliquei pra ela o que eu vou explicar pra vocês. Como é que eu defini as minhas metas de carreira para 2019. O carro parar de dar sinal ali. A primeira coisa que eu fiz foi um calendário anual de coisas que eu quero lançar para a loja. Porque se tem uma coisa que 2018 fez por mim, foi definir as minhas prioridades. Uma das minhas prioridades, se não a prioridade, é investir bastante na loja, nos produtos da loja, nas coisas da minha loja virtual. Então, eu fiz um calendário de lançamentos para 2019. Aí, eu poderia ficar só sofrendo, pensando na quantidade de coisas que eu tenho para fazer o ano inteiro. Mas a gente tá em janeiro. E aí, a gente tem que pensar em janeiro. Tipo, eu fiz o calendário completo e aí eu tenho deadlines, né? Eu tenho prazos para cumprir. Tipo assim, eu quero lançar meu planner anual. Eu vou lançar meu planner anual em setembro. Mas para isso eu preciso montar o planner anual, orçar o planner anual, tem o período de anunciar, tem o período de imprimir, tudo isso a gente planeja de trás para frente. A gente botou o prazo de lançamento e aí vem planejando para trás. E não pensando assim, nossa, eu tenho que lançar meu planner, como é que eu vou fazer, quando eu vou fazer? Não, eu estabeleço uma data limite e aí eu vou caminhando para trás. Por exemplo, o que é que ficou pra janeiro, depois que eu fiz tudo isso? Janeiro ficou fazer orçamentos, fazer algumas das peças, porque planner é uma coisa, inclusive, que demora. Uma das coisas que eu coloquei aqui foi justamente isso, estabelecer metas maiores. No meu caso, por exemplo, é o planner e outras coisas. Mas vou citar como exemplo o planner. E aí, a partir daí, eu fui planejando coisas mês a mês pra fazer, pra que ele esteja lançado na data que eu falei que eu ia lançar, na data que eu previ que eu ia lançar. E aí, quando chegar, a outra coisa que eu falei foi destrinche as metas maiores em metas pequenas.
depois disso, depois de estabelecer o prazo que eu queria lançar o meu planner, eu vim mês a mês pensando, nesse mês aqui eu preciso deixar 3 meses do planner prontos, nesse mês aqui mais 3 meses, nesse mês aqui mais 3 meses. E aí, quando chegou em, tipo assim, eu planejei pra acabar em 3 meses de fazer todos os meses do plano. Eu não sei se estou ficando clara porque fica parecendo que é loucura, mas assim, por exemplo, fevereiro eu tenho que desenhar os meses de janeiro, fevereiro e março. Março eu tenho que desenhar os meses de abril, maio, junho e por aí vai. E aí depois eu tenho que fazer os adesivos, vou fazendo cada coisa, eu estipulei um mês pra fazer, porque eu não vou ter só o planner pra fazer no mês, eu vou ter outras coisas pra fazer também. E aí, depois disso, eu destrincho em metas menores ainda. Como é que eu faço isso? Eu estipulei que fevereiro, por exemplo, ia ficar pra eu desenhar os meses de janeiro, fevereiro e março do meu planner. E aí, dentro disso aí, na primeira semana eu vou desenhar janeiro, na segunda semana eu vou desenhar fevereiro, na terceira semana eu vou desenhar março. Tá dando pra entender direitinho? Em cada semana, metas menores ainda. Então a gente começa com uma meta gigante, vai diminuindo as metas. Tipo, eu planejei o planner para setembro, então eu tenho que fazer uma coisa por mês para que ele esteja pronto em setembro, e dentro do mês eu tenho que fazer uma coisa por semana para que eu tenha cada mês cumprida a meta que eu estipulei. Assim a gente pensa no mês. Então em janeiro eu tenho uma quantidade de coisas X para fazer e eu foco em janeiro. Eu não tô focada em dezembro, eu tô focada em janeiro, porque senão a gente fica doido de coisa para fazer, a gente fica pensando muito adiante, e uma pessoa ansiosa não dá para ficar pensando adiante. A gente tem que pensar semana a semana, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, basicamente. Porque senão você não consegue fazer nada. Se você for uma pessoa como eu, que fica sobrecarregada de coisas, tipo assim, as pessoas anotam 50 milhões de metas, 50 milhões de tarefas para um dia, para uma semana. E elas sabem, no fundo, que elas não vão conseguir cumprir tudo isso em uma semana ou em um dia. No entanto, elas ainda fazem isso, e aí quando elas só conseguem fazer uma tarefa de 20 que ela estipulou para um dia, elas ficam mega ansiosas, mega deprimidas. Tô, inclusive, me colocando nessa posição, e aí não conseguem fazer mais nada. Então, seja gentil com você, seja sincero com você. Se você só consegue fazer 3 coisas por dia, seja porque, como eu já estive nessa posição, trabalho 8 horas por dia, então você já chega cansado, e aí de noite não dá pra você fazer tudo do universo. Eu colocava um quadrinho no dia, ou uma página de um quadrinho que eu tava fazendo no dia, e aí depois eu ia colocando no ritmo que eu aguentava colocar. Porque quando você completa essas pequenas tarefas que você colocou pra você, você se sente melhor, e aí às vezes você consegue ir acrescentando mais coisas. Mas entenda que cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem uma quantidade de coisas que aguenta fazer por dia, e você não precisa se sobrecarregar. Porque a gente, apesar de viver numa sociedade que corre o tempo todo, não dá pra gente ficar o tempo todo trabalhando, o tempo todo pensando no que precisa executar, na carreira, nessas coisas todas, porque eu acho que, e falando por mim de novo, tudo influencia nas minhas criações, nos meus projetos. Se eu tô bem da cabeça, se eu tô bem de saúde, se eu ficar doente, se eu ficar deprimida, se eu ficar ansiosa, eu não vou conseguir fazer nada. Então, uma das minhas principais metas para 2019, e eu acho que tem que ser a de todo mundo, especialmente porque a gente está num ano muito complicado politicamente, é cuidar da saúde mental. Antes de mais nada, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, para que você tenha disposição, tenha energia, para que você fique bem, inclusive bem mentalmente, para cuidar dos seus projetos nesse ano novo. Tá bom? Então, é isso. Eu acho que o vídeo de hoje foi um pouco curto, mas é porque eu já passei por uma situação de estipular um monte de coisa pra fazer, um monte de livro. Eu até tenho uma lista de livros pra ler esse ano, mas eu fui bem mais gentil comigo mesma. E aí depois você fica ansioso e nervoso porque não consegue cumprir todas as coisas, porque você foi longe demais na hora de
cumprir, na hora de pensar nas coisas que você queria fazer no ano que começa. Então, a minha principal dica, a melhor dica que eu posso te dar é seja generoso e paciente com você mesmo, porque senão, de que adianta fazer meta, não é mesmo? A gente fica fazendo metas mirabolantes e depois não consegue cumprir. Então, faça planos pra você que você vai conseguir cumprir. E dê um passo de cada vez. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Hoje temos uma participante. Ela decidiu ficar aqui na mesa e não há nada que eu possa fazer a respeito. Ela vai participar do vídeo hoje, né, Pudim? Hein, Pudim? Então, ela decidiu sentar bem aqui. Eu mereço isso? Não, né? Então. Né, mamãe? Hein? Oh.